A humanidade pensou em colonizar outros planetas desde os primórdios da astronomia. Escrevemos livros e filmes sobre isso, mas agora parece que estamos mais perto do que nunca de tornar essa ideia uma realidade. Os cientistas consideraram alguns candidatos para a Terra 2.0, e entre eles Vênus. Você sabia que os cientistas da NASA e SpaceX estão estudando colonizar Vênus? Como seria viver entre as nuvens de Vênus, ou morar dentro de tubos de lava subterrâneos de Mercúrio? Prepare-se para ouvir sobre os planos em que a SpaceX e NASA estão trabalhando e o que pode estar prestes a acontecer em um futuro próximo. Elon Musk está convencido de que não sobreviveremos como espécie sem colonizar outros planetas. A exploração de mundos extraterrestres nos permitirá sobreviver a um possível apocalipse e também nos dará acesso a vastos recursos naturais. E o ponto de partida deve ser Marte. O dono da SpaceX acredita que os seres humanos colocarão os pés em Marte pela primeira vez em 2029, e alguns anos depois, as primeiras colônias marcianas começarão a aparecer ao redor do planeta. E enquanto a preparação para a próxima missão está em andamento, Marte continua sendo um lugar complicado. A poeira, por exemplo, por causa da intensidade dos ventos de Marte, a poeira se acumularia constantemente em painéis solares e isso os colocaria fora de operação. Pequenas pedras que pontilham a superfície do planeta podem ser ainda mais prejudiciais. Em 2022, a NASA mostrou imagem dos pneus do Rover Curiosity sendo rasgados em pedaços por solo marciano. Na verdade, Marte é bastante hostil, é um local muito frio, a temperatura média da superfície é de cerca de menos 60 graus Celsius. Uma pessoa ali se transformaria rapidamente em um cubo de gelo, sem algum tipo de proteção ou traje espacial. O campo magnético do planeta é muito fraco e a atmosfera é cerca de 100 vezes mais fina do que a da Terra, o que significa que não há proteção contra a radiação cósmica. Além disso, não há nada para respirar lá, porque a atmosfera de Marte é um coquetel venenoso de dióxido de carbono, nitrogênio e gases de argônio. Mas, com a ajuda da tecnologia moderna, tudo isso pode ser corrigido. Até a gravidade, que é quase 3 vezes menos do que na Terra, não trará muitos problemas. Embora seja necessário passar várias horas por dia em máquinas de exercícios especiais para ficar em boa forma, Elon Musk já está preparando as pessoas para pousar na Terra do planeta vermelho, mas o voo será muito longo. A distância média entre a Terra e Marte é de 225 milhões de quilômetros. Se você estivesse dirigindo um carro a uma velocidade de 112 km por hora, iria levar 223 anos para chegar lá. No ponto mais próximo, a distância entre os planetas é cerca de 62 milhões de quilômetros, e no ponto mais distante é cerca de 400 milhões de quilômetros. O melhor momento para os voos espaciais da Terra para Marte ocorre uma vez a cada 2 anos, quando as órbitas dos dois planetas ficam mais próximas. É quando a espaçonave Starship mais avançada seria lançada da Terra. A altura total do foguete é de 122 metros, o maior já construído, superando até mesmo o foguete lunar Saturno V da NASA. O foguete de reforço acelerará a espaçonave a uma velocidade de 8.650 km por hora, depois se desprenderá e retornará à Terra. A nave levará pessoas a Marte em cerca de 7 meses, e depois de encher os tanques com combustível feito em Marte, a nave poderá ser lançada de volta à Terra usando seus próprios motores. Para abastecer os foguetes com combustível, será construída uma usina em Marte para produzir metano e oxigênio líquido, a partir de gelo de água e dióxido de carbono atmosférico. A espaçonave transportará 100 ou até 200 pessoas e 100 toneladas de carga. A Starship fará cerca de 1000 viagens por ano. De acordo com Musk, nesse ritmo, em 2050, haverá uma cidade com milhões de cidadãos e uma indústria desenvolvida poderia aparecer no planeta vermelho. A ideia é construir uma cidade sobre cúpulas protetoras. As moradias serão construídas por robôs antes que as pessoas cheguem, e o resto pode ser impresso por colonizadores usando impressoras 3D. A NASA já realizou uma competição para a melhor casa marciana em um programa especial chamado Desafio do Habitat Impresso em 3D. O primeiro lugar foi para o projeto Mars Ice House, que é um iglu de 4 andares, uma tenda esquimó adaptada às condições de Marte. Os quartos teriam paredes curvas para criar uma ilusão de mais espaço, mas de qualquer forma, Elon Musk acredita que a coisa mais importante é tornar o assentamento independente de suprimentos da Terra. Os alimentos seriam cultivados em fazendas hidropônicas alimentadas por energia solar. Quanto ao solo marciano, ainda não está claro se as plantas da Terra vão criar raízes lá. Recentemente, o solo lunar foi testado nesse mesmo sentido. Se houver colonizadores na Lua, eles precisarão fornecer alimentos pelo menos parcialmente. Para descobrir se isso funcionaria, cientistas da NASA e da Universidade da Flórida semearam plantas em regolito lunar e cinzas vulcânicas e depois adicionaram uma solução nutritiva.
As plantas brotaram perfeitamente nessa mistura, e isso elevou a classificação da Lua como um local propício à colonização. Mas ainda assim, o nosso satélite é pequeno demais para se tornar uma segunda Terra. Os cientistas estão considerando todos os planetas do Sistema Solar, que podem se tornar substituto da nossa casa. É difícil imaginar que uma nova Terra seria um corpo celeste que gira tão perto do Sol. O Sol aquece a superfície de Mercúrio a uma média de 179 graus Celsius, e a temperatura máxima diária fica ainda mais alta, até 427 graus Celsius. E não tem atmosfera para desviar a radiação solar. Uma solução para isso foi proposta em 2011. A sonda Messenger detectou 1 tonelada de características semelhantes a queijo suíço na superfície de Mercúrio, o que poderia indicar tubos de lava subterrâneos. As colônias construídas dentro desses tubos estariam naturalmente protegidas da radiação solar e temperaturas extremas, mas a falta de gravidade ainda é um problema. A ausência de gravidade priva os músculos humanos de sua carga habitual, e eles começariam a atrofiar rapidamente. E nossos ossos sofreriam ainda mais. Na ausência de peso prolongada, por exemplo, a massa óssea diminui primeiro. Depois, devido à falta de estresse nos ossos, o cálcio começa a se decompor e é liberado na corrente sanguínea, aumentando a chance de fratura óssea. Como a pressão sanguínea no cérebro humano é muito mais baixa do que em nossos pés, se você tirar a gravidade, ela se estabiliza igualmente em todo o corpo. Isso pode levar a um sangramento nos vasos sanguíneos, visão prejudicada e acidente vascular cerebral. Mas se nos mudarmos para Vênus, evitaremos esses problemas. A gravidade do planeta é quase igual à da Terra. Vênus tem uma atmosfera densa que poderia proteger os colonizadores da radiação. Além disso, há uma enorme quantidade de dióxido de carbono acumulado na atmosfera do planeta, e dele pode ser extraído oxigênio. Mas há um problema. Por trás do véu espesso de Vênus está um inferno, porque grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera criam um efeito estufa extremo e aumentam a temperatura para cerca de 475 graus Celsius. Para você ter uma ideia, a pressão atmosférica de Vênus é aproximadamente igual à de uma pressão de uma profundidade de 900 metros debaixo d'água na Terra. Então mesmo as sondas mais protegidas sobreviveriam apenas por algumas horas antes de serem achatadas pela gigantesca prensa atmosférica. A atmosfera superior do planeta também está inundada com chuva ácida venenosa, muitas vezes mais corrosiva do que a chuva mais ácida do nosso planeta. E o vento, a uma velocidade de 360 km por hora, com certeza derruba tudo a seu caminho. Então, por que os cientistas estão considerando colonizar um planeta tão horrível? Acontece que Vênus esconde um lugar como a Terra. A uma altitude de cerca de 50 km, há uma região com um nível de pressão e gravidade quase como encontramos na Terra. E a temperatura de lá é de cerca de 30 a 50 graus Celsius. Então, construindo habitats flutuantes atrás das nuvens do planeta pode ser uma boa ideia. A equipe da NASA já começou a desenvolver o conceito operacional de Vênus de alta altitude. A missão inicial previa uma aeronave de 129 metros de comprimento e 34 metros de altura, sendo protegida de altas temperaturas com apenas uma fina camada externa. Uma ideia foi usar uma mistura de nitrogênio e oxigênio como gás de elevação para a aeronave, tornando o volume total habitável. Seria uma espécie de dirigível, e isso tornaria o dirigível mais leve do que a atmosfera venusiana, permitindo flutuar acima das nuvens. E pelo fato de Vênus estar perto do Sol, haveria energia solar abundante, o que significa que não há problemas com a energia para alimentar os habitats e resfriar a aeronave. Embora este corpo celeste seja o satélite de Saturno, Titã é do tamanho de um pequeno planeta e é o 10º maior objeto do sistema solar, incluindo o Sol. O satélite gigante se assemelha ao nosso planeta mais do que qualquer outro corpo celeste no sistema solar. Titã tem muitos lagos de metano e etano líquido, que são surpreendentemente semelhantes aos corpos de água da Terra. Eles são constantemente reabastecidos pelas chuvas de metano. A Terra é coberta de dunas de hidrocarboneto sólido que se parecem com dunas de areia da Terra. Esses hidrocarbonetos poderiam ser uma excelente fonte de energia para os colonos. Mesmo ali, nesse mundo distante, os humanos teriam escudos contra a radiação. A magnetosfera de Saturno e a atmosfera de nitrogênio de Titã é 50% mais espessa do que a da Terra. E o gelo de água da superfície do satélite pode ser usada para produzir o oxigênio. Mas como assim gelo de água? Titã é um lugar terrivelmente frio,
com temperaturas médias em torno de menos 180 graus Celsius. Mas os colonizadores não precisam se esconder no frio intenso sob um traje espacial. A densa atmosfera de Titã se dissipa no frio, o que poderia permitir que as pessoas andassem nas ruas com roupas de calor e ainda poderiam fazer as casas de plástico usando matérias-primas locais. Os cientistas acreditam que em Titã deveríamos construir casas em forma de cápsulas infladas com oxigênio e nitrogênios quentes. Outra característica única de Titã é que as pessoas poderiam voar como pássaros lá. A gravidade fraca, combinada com uma atmosfera densa, permitiria que você realizasse acrobacias no ar. Mas nós realmente precisamos de outro planeta para viver? A ideia de colonizar o espaço não é tão nova. Mas recentemente, uma equipe da Universidade de Stanford desenvolveu um projeto para assentamento moderno entre as estrelas e outros planetas. É feito com um diâmetro de 1,6 km e uma espessura de 150 metros. Tal habitação seria capaz de acomodar 10.000 pessoas, mas precisaria girar continuamente em torno do eixo para criar gravidade artificial. Lá seria uma área industrial para processamento de minério de planetas próximos e seus satélites. A escória restante poderia ser despejada do lado de fora, pois se tornaria um escudo confiável contra todos os tipos de radiação. Mas e você? Acha que podemos chegar tão longe? Escreva aqui nos comentários a sua opinião sobre isso, e se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever e curtir, pois você estará ajudando o canal a trazer mais conteúdos como este.